Hoje nós vamos meditar a respeito de um assunto não muito popular. Nós vamos falar sobre pecados ocultos. Vamos falar sobre pecados ocultos, e esse é um assunto que não é muito popular, porque as pessoas não gostam de ouvir isso, que incomoda. Na verdade, você tem visto substitutos para essa ideia, quando você ouve assim, o fulano tem um problema. Ele não tem um problema, ele tem um pecado, mas aí eu não quero dizer que ele tem um pecado, para ele não se constranger, então eu digo que ele tem um problema. Por que nós devemos continuar falando e pregando sobre o pecado? Muito simples, porque em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, eu tenho que me preocupar com isso, sim, e avisar as pessoas que o salário do pecado é a morte. Mas hoje nós vamos meditar a respeito desse processo, dessa dinâmica de as pessoas esconderem seus pecados. E nós vamos usar como texto para essa meditação um texto bastante conhecido de um sujeito que todo mundo já ouviu falar, é o tal de Acã. Talvez aqueles que ainda não tenham muito costume com a Bíblia, né? Mas o Acã, ele é famoso, né? A capa de Acã. Aonde que está isso? Está no livro de Josué, no capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 1 e depois nós vamos ler os versículos 21 a 25. É importante nós vermos o seguinte, no capítulo 6 do livro de Josué, há descrito uma vitória militar e sobrenatural dos exércitos do povo que havia acabado de chegar na Terra Prometida. Eles tinham saído de 40 anos de peregrinação no deserto e chegaram à Terra Prometida, e para entrar nela, eles deram de cara com uma fortaleza enorme chamada Jericó. Uma fortaleza tão grande que a muralha cabia gente morando dentro. A muralha era tão espessa que tinha casa dentro da muralha. Era uma fortaleza grande e que o Senhor deu uma vitória sobrenatural aos exércitos de Israel. Quando eles invadiram essa cidade, Deus mandou destruir tudo. Tudo que vocês encontrarem lá, destruam. Mas aí o tal Acã teve uma ideia brilhante. Ele viu uma capa babilônica, viu prata, viu ouro, e ele resolveu pegar para ele e escondeu. E aí nós vamos ver o que aconteceu em função disso. No capítulo 7, no versículo 1, diz o seguinte: prevaricaram os filhos de Israel as coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 21 diz assim: ele foi posto, descobriram o que tinha acontecido, várias pessoas morreram em função disso, descobriram que havia pecado. Quando ele foi confrontado, ele diz o seguinte: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou os mensageiros para que fossem correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto ele tinha, levaram para o vale de Acor, e disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E tudo isso, e todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Que história triste, que história triste. Algumas pessoas dizem: o pecado de Acã é muito claro. Ele mesmo disse: a cobiça. E está muito claro.
Cobiça. Só que esse não foi o pecado dele. Esse foi o motivo do pecado. O pecado foi a desobediência. Eles haviam recebido ordens de queimar tudo e não pegar nada. E ele viu algo de valor, ouro, prata e uma capa. Eu não sei por que as pessoas tanto se apegam na capa. A capa era o que valia menos, né? Ele pegou uma barra de ouro de 50 ciclos, era uma barra de ouro enorme. Valia muito mais. E prata. E ele escondeu. O pecado de Acã foi motivado pela cobiça, mas o pecado foi a desobediência. O mesmo pecado de Adão e Eva. Desobediência. O mesmo pecado. É importante que a gente entenda essa dinâmica para que isso não ocorra em nossas vidas. Acã sabia o que devia fazer e não fez. A cobiça foi o motivo, mas ele sabia que ele não devia pegar e ele fez. Por que ele fez? E aí nós precisamos meditar o seguinte: nós temos uma tendência, todos nós, a obedecer àquilo que a gente concorda. Só que eu queria dizer uma coisa muito séria. Quando você só obedece àquilo que você concorda, você não está sendo obediente. Isso não é obediência, isso é concordância. Eu concordo, portanto eu faço. Obediência não é isso. A obediência, ela não pressupõe entendimento e muito menos concordância. Criança é muito disso. Mas por quê? Mas por quê? Porque eu estou mandando, obedeça. Por quê? Porque ela não tem condição de compreender agora. Você vai explicar para a criança que ela tem que escovar os dentes todos os dias, é uma chatice. Aí algumas pessoas colocam uma pasta de dente com gosto de bala, colocam uns negócios coloridos, e tudo para justificar aquilo que era obediência. Eu estou mandando, faça. Quando você chega adulto, assim, ainda bem que eu fiz, porque senão não teria mais dente hoje na boca. Mas na época não poderia compreender. Acontece que isso já está na Bíblia. Quando Jesus se propôs a lavar os pés de Pedro, ele recusou na hora e justificou-se. Não, mas eu sou um pecador, como que você vai fazer isso? Isso está em João, no capítulo 13. No versículo 7, Jesus diz o seguinte: o que eu faço agora, tu não o sabes, saberá depois. Obediência é isso. É você fazer sem saber por quê. Você vai compreender depois. Porque se você já sabe tudo, isso não é obediência, isso é concordância. Eu não tenho que saber tudo primeiro, ou muito menos concordar para obedecer. Eu tenho que obedecer. Você olha, chega lá e queima tudo, menos quando você achar que vale a pena. Não foi isso. Era para chegar lá e queimar tudo. Ele chegou lá assim, mas puxa vida, hein? Isso aqui bem que podia ser aproveitável, né? Tem uma barra de ouro aqui, umas barras de prata, uma capa bacana. Eu acho que eu vou levar. Por quê? Porque, embora ele soubesse, ele não concordava. Mas não era para concordar, era para obedecer. Obedecer primeiro, entender depois. Nós encontramos Samuel falando, né, assim, olha, é muito mais importante obedecer do que sacrificar. Está em 1 Samuel. Deus espera de nós obediência. E obediência é obedecer, concordar depois, compreender mais tarde. Acã escondeu o seu pecado. Ele não apenas pecou, porque ele achava que podia ser diferente, ele sabia que tinha que fazer, mas ele entendeu que podia ter algum lucro com aquilo. Ele escondeu, porque ele achava que o seu pecado oculto não iria trazer nenhuma consequência. O que tem de mais, né? Vou pegar esse ouro aqui, ouro igual a todo mundo, ninguém vai perceber de onde ele veio, eu vou esconder aqui. Mas acontece que a obediência, sempre, a desobediência, o pecado, ele sempre tem consequências, por isso é pecado. Essa história assim, não, tudo bem, ninguém vai saber, está escondido, não vai ter consequências. Errado. Mesmo que ninguém saiba, o pecado, por ser pecado, sempre tem consequências. O que aconteceu é que no dia seguinte eles perderam uma batalha que era fácil. Eles tinham ganho uma que era impossível de ganhar, porque Deus estava com eles.
No dia seguinte, eles foram enfrentar uma que era fácil de ganhar e perderam. Aí o Josué, que era um cara espiritualmente maduro, assim, alguma coisa aconteceu. Por que nós perdemos? Nós estávamos sob a unção de Deus e não estão mais. Alguém pecou e escondeu. Assim, então nós vamos descobrir quem foi. Os pecados sempre têm consequência. As pessoas gostam muito de gravar os versículos, mas esse é um que ninguém gosta de gravar. Números 32, 23. É fácil de gravar porque 32 é o inverso de 23. Esteja certo que um dia o seu pecado te há de achar. Esse ninguém gosta. Esteja certo que um dia o vosso pecado, o texto completo é: se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23. O nosso pecado vai nos achar. Não adianta você esconder. Não adianta achar que não tem consequência. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 24, ele diz o seguinte, um alerta muito importante. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto outros pecados só se manifestam depois, posteriormente. Alguns pecados, está na cara, você faz um negócio errado, vai dar errado. Então, isso é fácil de ver. Senhora, não faça isso, aí vai dar errado. Mas tem outras coisas que parece que está tudo bem. Só parece. Ele vai aparecer mais tarde. Foi o que aconteceu com o Acã. Ele achou que não ia ter problema nenhum ter ouro. Todo mundo tinha ouro. Por que não? Eles trouxeram o ouro dos egípcios, que Deus havia dado a eles. Por que não ter mais uma barra de ouro? Por que não ter mais uma barra de prata? Porque Deus não havia abençoado aquilo, Deus havia dito que aquilo era maldito e que deveria ser destruído. Ele não compreendia por quê. Ele não compreendia, achou que não precisava obedecer e achou que não ia ter consequência, mas teve. Um monte de gente morreu por causa disso, inclusive a sua própria família foi destruída. Ele prejudicou toda a comunidade e destruiu a sua própria família. A família dele foi morta por causa disso. Então, aquela frase assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Já ouviram isso? Tem muita gente que pensa assim. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Isso não é verdade. Isso é uma frase equivocada. As consequências do pecado, elas transcendem a vida do pecador. Quando alguém traz um problema para dentro de casa, adoece a família inteira, a família toda sofre, a vizinhança sofre, a comunidade sofre. Não tem essa de que eu faço o que eu quiser, a vida é minha e ninguém tem nada com isso. Muitas pessoas vão sofrer junto com você. O pecado, ele traz consequências, sim, e não só ao pecador, ele traz consequências aos outros. Então, a ideia de que eu faço o que eu quiser, ou vai ser só para a minha família, não. Muita gente sofreu por causa disso, porque havia um pecado oculto. Mais importante ainda que o Acã não percebeu, é que o pecado oculto, ele impede a ação de Deus em nossas vidas. Tem alguma dúvida disso? Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Quem pode discernir os seus próprios erros? Purifica-me dos que me são ocultos, até os pecados que me são ocultos. Eles continuam pecado. Você pode dizer, mas eu não sabia. Mas por ser pecado vai ter consequência, mesmo quando você não sabia. Ainda mais sabendo. Sabendo é pior ainda. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados fizeram esconder de vós o seu rosto, de sorte que não vos ouça. Isaías 59, 2. É claro que um pecado oculto, ele impede a ação de Deus em nossa vida. Ele impede, inclusive, que Deus ouça as nossas orações. Não porque Ele não pode ouvir, mas porque Ele não quer ouvir. Não há nada que possa impedir Deus saber de tudo da nossa vida. Ele é onisciente, mas Ele pode dizer assim, eu não vou fazer caso do que você está falando. Por quê? Porque você tem um pecado oculto na sua vida. Está impedindo o meu agir, está impedindo um relacionamento comigo. Isso está na Bíblia. E não adianta buscar algum tipo de mecanismo compensatório. Eu faço isso de errado, mas eu vou fazer uma opção de coisa boa. Eu conheço pessoas que promovem ação social, ajudar os mais pobres, ajudar os carentes,
ajudar os doentes, ajudar, fazer alguma coisa. Mas no fundo, não é para fazer o bem simplesmente, mas é um mecanismo compensatório. Assim, já que eu mantenho um pecado oculto na minha vida, eu vou compensar fazendo coisas boas. Não compensa. Obediência é melhor do que sacrificar, disse Samuel. Disse Deus através de Samuel, lá em 1 Samuel 15, 22. Tem porventura Jeová tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto tem em que se obedeça a sua voz? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender do que gordura de carneiros. Deus quer que a gente seja obediente. Deus quer que a gente seja obediente. Não adianta ter um pecado oculto na sua vida e dizer assim, eu vou compensar isso fazendo uma opção de coisa boa. Ou pior ainda, eu vou para a igreja e vou louvar a Deus, vou fazer tudo, mas vou continuar em pecado. O que o Senhor prefere é que você seja obediente. Aquela história de fazer boas ações é bom, mas não com um mecanismo compensatório. Então, nós precisamos ver que o pecado oculto, ele não apenas traz consequências para a nossa vida, ele traz consequência para outras pessoas. Ele não pode ser escondido, mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer, e ele vai trazer consequências. E ele impede a ação de Deus na nossa vida. O que eu devo fazer a respeito disso? Está em Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa, ou abandona, alcançará misericórdia. O que a gente tem que fazer? Deixar. Parar com isso. Parar com isso. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Não é isso que diz lá em João? 1 João? Só que esse confessar não é a mim, não. Não é ao pastor que você tem que confessar, não. A primeira coisa que você tem que fazer é confessar a Deus. Talvez você tenha que confessar para alguém a quem você ofendeu, e você tenha que pedir perdão. Você deve compensar essa história assim, não, eu já me arrependi, está tudo certo. O que você fez a respeito? Nada, eu só me arrependi. Que arrependimento é esse? Eu já ouvi arrependimento condicional, eu já contei isso aqui. Uma pessoa com quem eu tive um contato e pude aconselhar no passado, ela tinha um sério problema com o marido, e o marido disse que ele tinha se arrependido de uma porção de coisas, e que ele não iria mais fazer as coisas para as quais ele tinha dito que tinha se arrependido. Não passou um tempo, ele fez tudo de novo. E ela disse assim, mas você não tinha se arrependido? Ele disse, não, eu disse que eu me arrependia se você fizesse isso assim, assim, assim. Mas já que você não fez, então é um arrependimento condicional. Ou seja, eu me arrependo se você fizer isso. Se você não fez, então eu me desarrependi. Isso não é arrependimento, isso é hipocrisia. Isso é pura hipocrisia. Com Deus você não faz isso. Deus não pode ser enganado. Talvez você possa enganar as pessoas do arrependimento condicional. Se você fizer isso, eu me arrependo. Como assim? Arrependimento é arrependimento. Você reconhece que errou e não vai fazer mais. Eu reconheço que eu errei se você voltar para mim. Se você fizer uma coisa para mim, aí eu me arrependo. Isso é hipocrisia. Deus não admite esse tipo de coisa. Não existe arrependimento condicional. Ou existe ou não existe. Hipocrisia não serve. O que a gente tem que fazer é nos arrepender, confessar e reparar quando possível. Tem coisas que não dá para reparar, mas aquilo que dá para reparar, nós devemos reparar. Muitas vezes a gente não faz porque isso implica em você se humilhar. Né? Uma vez a Maite contou para mim que estava vendo um programa da TV sobre super nani, né? Super babá, né? Pela pessoa que cuida de crianças, uma especialista em cuidar de crianças problemáticas. E ela foi na casa de uma menina que era insuportável, né? A mãe não aguentava mais ela, então ela trouxe a super nani para ajudar a domesticar a fera, né? E a menina fazia de tudo e tal, e a mulher foi lá e pressionou e disse, você está agindo errado, você tem que pedir desculpas. Chegou na frente e disse, você tem que pedir desculpa, peça desculpas agora à sua mãe. E ela ficou naquele impasse. Você tem que pedir desculpas agora para sua mãe. Você fez uma coisa errada. Eu só peço desculpas se ela fechar os olhos. Ela tinha que fazer uma exigência final. Uma exigência final. Eu só peço por quê? Porque isso é humilhante. Eu não quero que olhe para mim. Ela tem que fechar os olhos para não me ver, me humilhar, pedir desculpas. Esse tipo de humilhação, esse tipo de
confissão não tem valor diante de Deus. Eu me arrependo desde que eu não me humilhe. Eu me arrependo desde que faça isso. Eu confesso desde que não pegue mal, desde que eu continue sendo bem-quisto. Que condição é essa? Se você reconhece que você está em pecado, arrependa-se. Simples assim. E peça perdão. Conserte o que pode ser consertado. Não tem essa história, não, só se ele fechar os olhos. Que fechar os olhos? Como assim? Você tem que pedir perdão. Quando o Acã resolveu fazer isso, e ele não fez por conta própria, pegaram ele no flagra, né? Chegaram à conclusão assim, foi você. E agora? Você vai confessar o que você fez de errado. Você, eu vi uma capa, você está tudo enterrado ali. Tá, ok, pegar aqui, vamos fazer alguma... Você trouxe maldição para o arraial, agora vamos fazer a mesma coisa com você. Para nós isso não vale, nós vivemos no tempo da graça. Quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, é com o próprio texto que eu acabei de mencionar, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos restaurar, porque Jesus pagou os nossos pecados. Mas mesmo pecado oculto? Sim, mesmo pecado oculto. Mas você precisa confessar e se arrepender dele, deixá-lo, e será restaurado e será purificado. Eu mencionei, não li, Romanos 6:23, mas eu fiz de propósito porque eu só li um pedaço, porque o versículo todo diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, existe uma coisa, que é o salário do pecado, o pecado oculto, não arrependido, não confessado, que só produz consequências ruins. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que eu convido a todos hoje é nos meditarmos, se você tem algum pecado oculto na sua vida, se algo que você sabe que não devia fazer e tem feito, bom, você pode confessar a Deus, pedir perdão e restaurar a sua vida. E eu gostaria de terminar com o Salmo 139, 23 e 24, que diz o seguinte, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que o Senhor nos perdoe, nos restaure e nos guie pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas e por tudo que ainda irás fazer. Que a Tua palavra possa ser usada pelo Teu Espírito para nos convencer de tudo aquilo que precisamos fazer em nossas vidas para restaurarmos uma comunhão perdida. Pai, nós não queremos ter pecados ocultos em nossas vidas, queremos ter uma vida de santidade voltada para o Teu querer, para ser um canal de bênção, Pai, para nós mesmos e para os outros, e estar no centro da Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ter forças para restaurar, para mudar nossas vidas, para abandonar o pecado, para reconhecer até mesmo aquele que é oculto em nossas vidas. Liberta-nos disso, Pai, purifica a nossa vida. Tudo te pedimos em nome de Jesus. Amém.